Eu creio que todo mundo precisa de uma intervenção de Deus, eu creio que todo mundo precisa do agir de Deus. Por mais inteligente que você seja, por mais forte, por mais culto, por mais recurso que você tenha, em algum momento você vai se dar conta que a tua vida não vale a pena ser vivida sem Deus. Algo está errado, existe uma peça que falta no quebra-cabeça da tua vida. E o que o Espírito Santo colocou no meu coração para transmitir nessa noite tem o tema, o som do milagre. E sabe, eu refleti muito sobre isso, em alguns momentos eu me emocionei, porque o ser humano ele anseia viver milagres, o ser humano ele precisa viver milagres. Uma vida que não tem milagres é uma vida que não vale a pena ser vivida. Uma vida que não tem milagres é como se Deus não existisse. Como que de fato você vai dizer, olha, Deus, muito obrigado, eu te agradeço, não somente pelo ar que você respira, ou pela força do teu trabalho, ou pela tua capacidade, mas assim, quando acontece um milagre, é como se você enchesse o pulmão, enchesse o peito e falasse, Deus, muito obrigado, não conseguiria sem você, não seria possível eu conquistar isso sem a tua presença, sem o teu agir, sem o teu mover, etc. E se você tem a tua Bíblia, abra comigo no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 17, você vai descobrir que o silêncio da terra é o silêncio do céu. E eu quero mostrar para você como nascem milagres, ou como você faz para viver milagres na tua vida. E a palavra de Deus diz, Elias era um homem como nós, ou seja, exatamente como eu e você, não há nada de especial em Elias, ele é um homem extremamente comum. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e a Bíblia diz, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Quando você pega esse texto, você vai descobrir que o cenário de 3 anos de seca era basicamente caótico. Quando você olha, você vai descobrir que em 3 anos, sem haver uma chuva, a probabilidade é que os animais, quase todos eles pereceram. Você vai ver que a terra não produzia fruto. Você vai ver que as pessoas viviam numa situação extremamente limitada, caótica, para não dizer outra palavra. Todo o fluxo do ser humano foi alterado, porque a Bíblia diz que o céu por um momento ele fechou e ele não abriu mais. Você se dá conta que em algum momento a chuva é boa, em algum momento a chuva ela serve. E a história em si fala que durante 3 anos o céu não deu chuva, a terra não produziu fruto, e o povo viveu de uma maneira completamente difícil, limitada, caótica. Aqui você vai descobrir que o céu em silêncio ele dói, mas o céu em silêncio é a busca do ser humano em pedir para que Deus faça algo que o ser humano não domina. Quando você olha para esse texto exclusivo da Bíblia, você vai ver que você pode fazer muitas coisas, você pode dominar muitas coisas, você pode agir de muitas maneiras, e você pode tentar de diferentes formas, e em algum momento você vai conseguir. Há coisas na tua vida, áreas da tua vida, quem sabe promoções, quem sabe melhorar a tua saúde, enfim. Mas existem coisas que você pode tentar a vida inteira e você não vai conseguir, e essa, em excepcional, é uma delas. Você não pode orar simplesmente e dizer Deus chova, você não pode dizer Deus pare. Porém a Bíblia fala que Elias fez exatamente isso. A Bíblia descreve que Elias, esse homem comum, ele ora aos céus, e por um motivo a Bíblia diz que o céu se fechou. E nesse período de 3 anos e meio, que houve seca na terra, a humanidade sofreu. Quando você olha para o lado, você vai ver que não diferente de hoje, a humanidade sofre. A humanidade sofre não com falta de chuva física, mas a humanidade sofre por falta de propósito, por falta de sonho. A humanidade sofre por falta de motivação, de alegria. A humanidade sofre com ansiedade, com depressão. A humanidade sofre por falta de
uma ideia de futuro, do dia de amanhã, o que vai ser da minha vida, o que vai ser da minha casa. E hoje, exatamente, nós estamos vivendo esse período de escassez, de limitações. É interessante que, enquanto a humanidade ali, nesse período de tempo, olhava para o chão rachado, a terra seca, a poeira, a Bíblia diz que Elias ele estava olhando para o céu, porque Elias cria que Deus poderia intervir, trazendo chuva para a terra. Agora, nessa primeira ideia você aprende algo. Você pode olhar para baixo, olhar para o terreno, olhar para aquilo que está à tua volta, e você vai ver que daqui a pouco a situação é complicada, e você só vai ver problema após problema. Ou você pode mudar o foco da tua visão, você levantar os olhos para os céus, e você vê que ali não há impossível, ali não há limites, porque Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Diz um dia, que alguém falou para a pessoa o seguinte: olha, se coloque de pé, e a pessoa se colocou de pé, e ela disse: olhe para baixo, e a pessoa olhou, e aí você descobre que a tua visão ela é limitada. Eu tenho 1,80 m, se eu olho para baixo, a minha visão é 1,70 m mais ou menos. Mas quando você levanta os teus olhos para o céu, você vai ver que não há limites, não há fim, você não tem noção de quantos teus olhos podem enxergar. Assim é, se você abre o teu coração, para você entender que existe um som do milagre que pode entrar na tua vida, nos teus ouvidos, e fazer a diferença na tua terra, na tua casa, no teu lar, no teu trabalho. Elias sabia que não existia deserto que não pudesse florescer. A Bíblia fala que Elias sabia que não existia milagres que Deus não poderia realizar. Pelo contrário, Elias era um homem que era experimentado de todas as maneiras, e ele compreendia que o único que pode realmente fazer com que a vida do homem tenha sentido é Deus. Quando todos estavam desesperados, a Bíblia diz que Elias estava confiante. Enquanto todos estavam preocupados, sabendo como vai ser o dia de amanhã, Elias estava tranquilo, porque a Bíblia fala que Elias comeu carne. Os corvos traziam carne para ele quando ele estava no ribeiro de Querite. A Bíblia fala que ele tomou água do ribeiro até secar o ribeiro. A Bíblia diz que ele foi à casa da viúva, lá ele comeu pão, ele se alimentou, e por longos anos ele viveu dessa maneira, sempre com o milagre de Deus na sua vida. Presta atenção, porque aqui está uma chave extremamente poderosa. A pessoa que rejeita milagre na sua vida, ela está rejeitando o próprio Deus. Porque para que você de fato viva para Deus, você tem que viver de milagres. Elias é a prova viva. Aquilo que ele comia era um milagre, aquilo que ele bebia era um milagre, aonde ele morava era um milagre, como ele se movia era um milagre. Toda a história de Elias, dia após dia, ele não tinha nada de dizer: olha, eu estou vivendo porque eu posso, porque eu consigo. Não, Elias somente podia dizer: vivo dia após dia, porque eu vivo o milagre do Senhor constantemente na minha vida. Quem sabe você está aqui hoje pela primeira, segunda vez, terceira vez, eu não sei se você está aqui desde o início, mas a grande verdade é que se Elias, como um homem comum, vivia de milagres, por que não eu e você viver de milagres? Por que não o Senhor amanhã fazer algo poderoso na tua vida? Por que não amanhã o Senhor te curar? Por que não amanhã o Senhor te libertar? Por que não amanhã o Senhor te dar provisão, multiplicação? Por que não amanhã o Senhor fazer algo que você não estava esperando? Será que você consegue entender que sim, é possível? Agora, para que de fato isso aconteça na tua vida, a grande pergunta é: por que milagres não acontecem? E eu fui descobrir que o milagre, para ele acontecer, o segredo é: existe um som do milagre. Deus sempre trabalha ao revés do ser humano. Na ciência, na física, a luz vem primeiro, depois vem o som, correto ou não? Por quê? Porque a velocidade da luz é muito mais rápida do que a velocidade do som. Porém, para Deus, não. Primeiro você ouve, depois o milagre acontece. Na verdade, a palavra milagre nada mais é do que uma intervenção do sobrenatural de Deus na vida do homem, trazendo a resposta que ele precisava. E se você está aqui, você abrir a tua Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que a Bíblia é milagre, de todas as maneiras. Começa um milagre de um homem aparecer num jardim. O outro milagre é esse homem dormir, arrancar dele a costela, fazer sua mulher.
aí vem filhos, daí vem dilúvio, daí vai vindo, você vai vendo assim, uau, não há como você ler a Bíblia e você não entender que Deus pode, não só pode como quer fazer milagres, porque milagres é a assinatura de Deus, presta atenção, milagres nada mais é do que a assinatura de Deus em algo na nossa vida. E aí você vai ver, no livro de 1 Reis, o capítulo 18, 41, em diante, você vai ver como que aconteceu para que a chuva voltasse a vir nessa terra que fazia 3 anos e meio, que estava sem chover. Diz o seguinte: então Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois eu já o quê? Ouço o barulho de uma forte chuva. Versículo 42 diz, e Acabe foi comer, beber, mas Elias subiu até o topo do Carmelo, curvou-se até o chão e pôs o seu rosto entre os joelhos. Versículo 43, vá e olhe no mar, disse ao seu servo. Ele foi, olhou e disse, não há nada lá. 7 vezes Elias ordenou, volte para lá ver. Na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Uau! Eu não sei se você, quem sabe, está vivendo hoje uma situação de escassez na tua vida. Eu não sei se você está vivendo hoje uma situação de dificuldade no teu lar, na tua casa. Eu não sei de fato qual é o teu problema, mas eu ouço hoje um barulho de uma grande chuva de milagre na tua vida, porque existe algo que antecede o milagre, é você ouvir sobre o milagre. E aí você descobre que quando você se assenta, ou aqui ou na tua célula, com o teu grupo, com o teu líder, com a pessoa que te discipula, ou simplesmente você coloca um louvor, você escuta uma música, ou você escuta uma mensagem, quando você está ouvindo isso daqui é a preparação para que o milagre de Deus aconteça na tua vida. Agora, quando você olha para essa passagem da Bíblia especial, você precisa aprender algumas coisas. A primeira delas é que você precisa acreditar no milagre antes do milagre acontecer. Parece óbvio, mas as pessoas têm uma dificuldade. As pessoas são mais ou menos como Tomé, eu só acredito vendo. E o gerador de milagre é aquele que precisa acreditar antes mesmo do milagre acontecer. Por isso que o texto diz, em 1 Reis capítulo 18, versículo 41, ele diz, olha, sobe depressa, vá comer, vá beber, porque eu ouço um barulho de uma grande chuva que se aproxima. A palavra acreditar significa dar crédito. O que é crédito? É quando você tem um valor, mas ainda você não tem o valor. Faz sentido ou não? O que é o crédito? Crédito é que você tem o valor presente, mas que você ainda não tem o valor presente. Ou seja, você simplesmente tem uma quantia que você pode gastar agora, mas essa quantia não está no teu bolso, é simplesmente crédito. Alguém creditou para você essa quantia. E a palavra acreditar é justamente isso. É você depositar a tua esperança, depositar a tua confiança, depositar a tua fé em algo. Ou seja, eu estou acreditando em algo que agora eu não estou vendo, eu não tenho, mas eu estou acreditando ali que esse milagre vai acontecer, que essa resposta vai vir. E foi exatamente isso que Elias fez. Elias creu para ver e não viu para crer. Sabe qual é o grande problema de milagre? É que muitas vezes a gente não consegue acreditar no milagre antes do milagre acontecer. Depois que o milagre já aconteceu, todo mundo diz, eu acreditava, eu isso, eu aquilo. E a grande verdade é que na maioria das vezes as pessoas têm dúvida. Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que eu vou viver? Será que eu vou conseguir? Será que mesmo? Mas eu não sei. E Elias, ele está tão firme nisso, ele diz para o rei, vá se arrumar, vá para casa comer, vá beber, vá fazer qualquer coisa, porque eu já escuto um barulho de grande chuva. Eu no lugar do rei, eu vou falar, mas que barulho que eu não estou ouvindo?
O rei não ouviu barulho nenhum, sabe por quê? Porque quem não tem fé não consegue ver o barulho que antecede o milagre na sua vida. Por isso que quando você abre o teu coração, mais do que abrir o teu coração, você precisa abrir os teus ouvidos espirituais, porque existe uma palavra que libera sobre você um milagre na tua vida. Se você nessa noite deseja viver o sobrenatural, essa é a grande tua oportunidade. Acredita primeiro, para que o milagre aconteça em seguida. Acredita primeiro, para que de fato você possa experimentar aquilo que vai vir depois. Elias, diz a Bíblia, que ouviu uma abundante chuva, sem ter visto uma única nuvem no céu. Na verdade, a Bíblia fala que Elias escutou o eco do coração dele, clamando a Deus, porque ele já sabia que Deus poderia trazer a resposta na sua vida. Sabe o que é você acreditar? É você lembrar que Deus não falha, é você lembrar que aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Sabe o que é você acreditar? É você de fato conhecer Deus na sua essência, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você possa pedir, pensar ou imaginar, Ele pode fazer. Sabe o que é você acreditar? É você conhecer o Deus que abriu o mar quando ele estava fechado. Sabe o que é você acreditar? É o Deus que cuidou de Davi quando ele enfrentou o gigante e fez a pedra acertar justamente na testa do gigante. E o mais louco dessa história é que a Bíblia diz que o gigante ele não caiu para trás, que é o normal, obviamente, né? Recebeu uma pedrada, a ideia é que deite, mas a Bíblia diz que quando ele recebe a pedrada, ele tomba para frente. Sabe por quê? Porque quando a pedra do homem vem para frente, existe uma mão poderosa que empurra para o outro lado. O milagre nunca é sobre você, é sobre o Deus no qual você acredita. Escute, acreditar é quando você sabe que Deus pode libertar você de um vício. Acreditar é quando você, mesmo que você ainda está no vício. Acreditar é quando você deposita dizendo, olha, eu vou mudar minha vida. Eu acredito, sabe por quê? Porque Deus pode, Deus mudou, Deus fez assim, Deus fez assado, Deus fez com tantas pessoas. Por que Ele não vai fazer comigo? Acreditar é basicamente isso, é você ouvir o eco de uma vez que você ouviu uma palavra sendo liberada sobre a vida de alguém. Sabe quando alguém vem dar um testemunho aqui? Essa pessoa, quem sabe, é o som que antecede o teu milagre. E aí a pessoa vem aqui na frente e ela diz o seguinte, olha, eu fui curado do câncer. Esse som é o som que antecede o teu milagre. É quando a pessoa vem e diz o seguinte, olha, eu estava falido, quebrado, eu estava arrebentado, mas Deus, na sua infinita bondade, me tirou do lamaçal que eu estava, me prosperou, me deu uma nova vida, uma nova oportunidade, e eu sou abençoado por Ele. Esse é o som que antecede o milagre na tua vida. Você consegue entender? Que quanto mais você ouve, e a Bíblia diz o seguinte, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Para que haja milagre precisa ter fé. O som que antecede o milagre é a fé que você deposita na voz que fala ao teu coração. E aí você descobre que Elias, mesmo não vendo nada, pela fé, ele já ouvia o som de muita chuva. Eu poderia discorrer a Bíblia para você. Lembra da história de Abrão e Saraí? De repente Deus aparece para eles e diz, olha, você vai ser pai e mãe de uma grande nação. Na hora, o nome deles foi mudado. Agora é Abraão e Sara, pai de uma grande nação, mãe de uma grande nação. 25 anos ouvindo o som do milagre. Mas Deus pode tardar no nosso tempo, mas Ele nunca vai falhar no tempo dEle na tua vida. Se você começar a ouvir o som do milagre, o milagre vai acontecer na tua casa, no teu lar, na tua história, na tua vida. A Bíblia fala sobre a mulher que disse, eu preguei esses dias sobre ela, se eu tão somente tocar em Jesus, eu serei curado. Sabe por quê? Porque possivelmente em algum momento da vida dela, ela já deve ter ouvido, olha, Jesus curou um cego, Jesus curou um aleijado, Jesus curou um paralítico, Jesus curou o endemoniado, Jesus ressuscitou Lázaro. Será que Ele não pode te curar também? Quanto mais você ouvir sobre milagres, mais o som do milagre está perto de você, e a resposta do teu problema vai acontecer, porque Deus é um Deus de milagres. Quando eu olho para a Bíblia, eu encontro a história do centurião. A história do centurião é doida, porque ele chega até Jesus e diz o seguinte, eu sei
Eu já ouvi a teu respeito, eu ouvi que você é um homem de autoridade. O som do milagre antecede o milagre, se você acredita. Jesus, não vá na minha casa, não precisa entrar lá porque eu não sou digno. Eu sou romano, você é judeu, vai pegar mal o negócio aqui. Mas se você liberar uma palavra, eu sei que o meu servo lá na minha casa vai ser curado, em nome de Jesus. Por quê? Escute. Vá, rei. Eu estou ouvindo um barulho. Ninguém precisa ouvir, você precisa ouvir. É você, homem comum, mulher comum. Você é o pai de família, a mãe de família. É você, jovem. Você precisa ouvir. Se você ouvir o som do milagre dizendo: Deus vai mudar a minha casa, vai mudar o meu lar, vai mudar a minha história, Deus vai mudar a minha vida, vai mudar a minha vida financeira, Deus vai me curar, Deus vai me libertar, Deus vai me prosperar, Deus vai me proteger, Ele vai me trazer. Eu estou ouvindo. É suficiente para uma grande chuva inundar não somente você, a tua casa, a tua família, os teus vizinhos, a grande EFAP Chapecó, Santa Catarina, Brasil e mundo. A Bíblia diz que Elias ouviu uma grande chuva, não caindo sobre ele, mas caindo sobre todos aqueles que estavam ao derredor. O mundo viu chuva novamente, porque um homem ouviu um pequeno barulho de chuva, antes mesmo de haver uma nuvem no céu. Aleluia! Obrigado pela empolgação, vocês não estão no mesmo nível que eu. Sabe por quê? Amados, eu vivo de milagres. Eu vivo de milagres. Eu não poderia ensinar a falar sobre milagres se eu não vivesse. Eu teria aqui inúmeras histórias que eu conto. Eu não acredito. Eu mesmo contando para mim mesmo, eu falo: tu é doido. E eu falo assim: como pode? Simplesmente Deus intervindo, Deus fazendo, Deus agindo. Sabe por quê? Porque diante do caos que nós vivemos, se eu parar e ouvir que Deus fez na vida de alguém, eu sei que Ele pode fazer na minha vida. Se Ele fez com alguém, Ele pode fazer comigo. Se Ele fez no passado, Ele pode fazer no presente. Aleluia! Escute, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Como que funciona o milagre? Você tem que crer, acreditar. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa obviamente crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Presta atenção, recompensa você não precisa nem pedir, é só você buscar que a recompensa vem. Deus faz questão de nos abençoar com milagres. Elias não pediu comida, não pediu carne, mas Deus mandou carne para ele. Elias não pediu pão, mas Deus mandou pão para ele. Elias não pediu uma casa para morar, mas Deus deu uma casa para ele morar. Elias não pediu basicamente nada. Se você pegar um texto anterior desse negócio aí da chuva, um capítulo antes, está lá Elias contra os 450 discípulos de Baal, profetas de Baal. E se você pegar na Bíblia, você vai ver que a oração de Elias para vencer os profetas foi em 10 segundos. Os profetas estavam lá se matando o dia inteiro. Elias chega no turno dele, que era primeiro eles contra Elias, era 450 contra 1. No turno deles não aconteceu nada, chega Elias. Elias arruma um altar, manda vir água. Nós estava seca, sabe o que é seca? 3 anos e meio. Era ouro puro. Elias manda derramar, joga água lá. Elias faz uma oração de 10 segundos. Senhor, para que todo mundo aqui veja que Tu é Deus, manda fogo do céu e recebe esse sacrifício. E a Bíblia diz que foi o que aconteceu. Sabe o que é um homem crer? Simplesmente por ouvir. Não ouviu um milagre aqui, ouvi a voz de Deus que é poderoso, que já falou no seu coração, dizendo: sim, Tu é meu filho, sim, você 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 é meu filho, eis que tenho nova todas as coisas para você, diz o Senhor. A Bíblia fala que Elias simplesmente crê e um milagre acontece, por isso que Elias agradava tanto a Deus. Agora, crer não é suficiente, crer é o primeiro passo do milagre. A Bíblia fala algo que Elias teve que fazer, escute, porque existem níveis de milagres, tá? O primeiro milagre foi uma oração de 10 segundos. O Senhor manda fogo do céu, o fogo veio e amém, e o Senhor recebeu o sacrifício. Só que nessa situação,
Elias teve que ir dar um passo além do crer, porque quem sabe você já crê em Deus, e eu tenho certeza, senão você não estaria aqui. Quem sabe você crê em Deus de verdade. Eu saí da minha casa, eu botei uma roupa bonita, eu me arrumei, eu deixei outros afazeres, e de fato eu estou aqui porque eu creio em Deus. Só que veja, mesmo um homem de Deus, que fez milagres com uma oração de 10 segundos, nessa situação foi algo diferente. 1 Reis, capítulo 18, versículo 42, diz o seguinte, 1 Reis, capítulo 18, versículo 42, Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu ao topo do Carmelo, curvou-se até ao chão e pôs o rosto entre os joelhos. Aleluia. A segunda coisa que você precisa entender é que você precisa buscar Deus de uma maneira que você seja parte de gerar esse milagre. Elias, ele não simplesmente fez uma oração, levantou as mãos e disse: Deus, como tu fez ali descer fogo, você fez descer fogo do céu, estou pedindo uma coisa natural que é descer água. O sobrenatural tu fez aqui no capítulo anterior, agora estou pedindo somente água, desce água. Elias não faz isso, sabe por quê? Porque Elias entende que o milagre que ele está pedindo precisa ser um milagre diferente daquele que é normal para as pessoas. E a Bíblia fala que Elias, ele sobe no Monte Carmelo, e a Bíblia diz que ele dobra os joelhos, e ele se inclina, coloca o seu rosto sobre a terra, e ali ele começa a clamar a Deus. Presta atenção, porque aqui existe algo tremendo e poderoso. Para quem é que você dobra os teus joelhos? Para que você se prostra? Na maioria das vezes, as pessoas não entendem de fato o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo ao seu derredor. As pessoas se prostram pelos vícios, as pessoas se prostram pela depressão, as pessoas se prostram pela ansiedade, as pessoas se prostram pelo vício que o corrompe, as pessoas se prostram por tantas coisas. Só que se você compreende que se você se prostrar diante de Deus, milagres vão acontecer na tua vida. Se você se prostrar diante da dificuldade, a dificuldade só vai te amassar. Mas agora, se você se prostrar diante de Deus, o milagre vai acontecer. Escute, Ari, vem você me ajudar aqui. Pode ser por aqui, rápido, você é um atleta. Eu vou pedir para você dobrar o teu joelho. E essa é a posição que quem sabe normalmente você se prostraria. Mas a Bíblia fala que Elias, ele prostra o joelho e ele coloca a sua cabeça entre os seus joelhos, ele se prostra literalmente dessa maneira. Essa é a cena perfeita de Elias no Monte Carmelo. E se você prestar bem atenção, essa é a cena, a posição fetal, para que se gere algo. Escute o que eu estou te falando. Elias não ficou de uma maneira: olha, Senhor, esse é um milagre comum, esse é um milagre que de fato eu preciso da intervenção de Deus. Elias, ele dobra o joelho, ele prostra a sua cabeça, coloca a sua cabeça entre os joelhos, e ele começa a clamar ao Senhor, dizer: Senhor, manda chuva, porque eu já ouvi o barulho. Senhor, manda chuva, Senhor, manda chuva. Nessa posição, Elias está literalmente gerando um milagre, não somente para a vida dele, mas para toda a humanidade, para as pessoas que estavam ao seu redor. A grande pergunta que não quer calar é: será que você consegue entender, para que o milagre de Deus aconteça na tua vida, você em algum momento vai ter que gerar ele? Você consegue entender que crer por crer, até o meu filho de 3 anos, a minha filha de 9 anos, consegue crer que haverá um dia de amanhã? Só que eu tenho 40 anos, eu sou adulto, maduro. Eu creio que às vezes eu vou pedir algo e Deus vai me atender, mas em algum momento eu vou ter que prostrar os meus joelhos, eu vou ter que abaixar minha cabeça, eu vou ter que ficar numa posição fetal, dizendo: Senhor, eu vou gerar esse milagre, Senhor, eu vou gerar esse milagre, Senhor, eu vou gerar esse milagre, Senhor, eu preciso do milagre, Senhor, eu me curvo, não para o problema, mas eu me curvo diante de Ti. Senhor, eu me curvo não diante da dificuldade, mas eu me curvo diante de Ti. Senhor, eu me curvo não diante das aflições da minha vida, mas eu me curvo diante de Ti. Senhor, eu me curvo não para a depressão que está dentro do meu coração, mas eu me curvo diante de Ti. Senhor, eu me curvo para o Senhor, mas não me curvo para o problema que eu estou enfrentando.
Consegue entender isso? E a Bíblia fala que Elias se levanta, chama o servo dele, e pode ficar, e diz o seguinte: vá lá olhar no monte lá se está vindo chuva. E a Bíblia fala que o discípulo dele chega e olha e diz: nada. No primeira vez, beleza, né? Senhor, nada. Aconteceu nada. E a Bíblia diz que ele volta, prostra os joelhos, e ele continua orando, e ele continua orando, e ele continua orando, e ele continua orando. Sabe por quê? Porque ele precisa gerar milagres. O som do milagre que você está ouvindo, às vezes vai acontecer porque você crê, mas às vezes vai acontecer porque você está clamando Ele, clamando. Talvez não seja no primeiro dia, talvez não seja no segundo dia, talvez não seja no terceiro dia. E aí a Bíblia diz que o homem de Deus se levanta e diz: vai lá, e ele foi. E eu imagino o servo de Elias: será que está acontecendo o que com o meu mestre? Esse cara é poderoso, não existe ninguém como ele. Eu sou prova viva que tudo que ele fala acontece na hora. Eu sei que aquilo que ele fala acontece. Mas eu acho que agora, ele perdeu o poder. Eu não sei o que está acontecendo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 19. Só um pouquinho, Ari, fica aí falando, por favor. 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Sabe o que esse texto está querendo dizer? Que aquilo que você se ajoelha é aquilo que domina a tua vida. Sabe o que Elias está querendo dizer? Que quem domina a vida dele é o próprio Deus. Deus, enquanto você não manda chuva, eu não me levanto, porque eu estou fazendo aqui aquilo que o Senhor me mandou fazer. Há 3 anos e meio o Senhor mandou eu mandar o céu parar de chover. Agora, Senhor, eu estou aqui porque tem que voltar a chover. As coisas têm que voltar ao normal. A minha casa, a minha família, o meu trabalho, o meu coração, os meus sentimentos, a minha vida precisa voltar ao normal. Senhor, eu não me levanto enquanto não voltar ao normal. Elias vai buscar a Deus para que o milagre dele acontecesse. Sabe qual é o maior problema? É você correr para um monte de lado, querendo milagre, pensando que trabalhar mais vai te dar, pensando que fazer mais vai você não precisa de fazer mais, você precisa crer mais, você precisa buscar a Deus mais. Sabe, quando você olha a Bíblia, você vai ver o seguinte: a mulher do fluxo de sangue foi buscar quem? Jesus. O centurião, quando teve um problema, ele foi buscar quem? Jesus. O cego que estava, o cego de Jericó, quando ele queria ser curado, ele foi buscar quem? Jesus. Todos eles alcançaram algo em comum, alcançaram milagre. A grande pergunta que não quer calar é: quem é que você busca quando você precisa de uma intervenção do sobrenatural, uma intervenção de Deus? Quem é que você busca? O Senhor. Agora, se coloque de pé, por favor. Hoje é domingo, Ariel. É dia de você buscar o Senhor. Fica de joelho, fazendo um favor. Terminou o culto de domingo. Segunda-feira. Segunda-feira nós não precisamos buscar o Senhor. Vamos fazer qualquer coisa. É terça-feira. Terça-feira não precisamos buscar o Senhor. Quarta-feira também não. Quinta-feira não. Sexta-feira tem célula. Célula, vamos buscar o Senhor. Agora é sábado, não tem tal. Você acha que você vai conseguir que a chuva, o sobrenatural? Mas pastor, eu estou ouvindo um milagre. Ok, eu também estou ouvindo um milagre. Mas para que o milagre aconteça, você precisa dobrar o teu joelho, colocar o teu rosto no chão e dizer: Senhor, vem, Pai querido Deus, traz a resposta para a minha vida, traz a resposta para a minha vida. A minha família depende de mim, o meu lar depende de mim, a minha casa depende de mim, eu preciso de uma intervenção. Senhor, não levante enquanto o Senhor não me der a resposta. Aqueles que me buscam, diz o Senhor, esses serão recompensados. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: você se dobra por quê? Você se dobra para quem? Obrigado. Escute. Quando
Eu não quero que você tenha um evangelho superficial. Eu não quero que você tenha isso. Eu quero que você tenha um encontro verdadeiramente com Deus. Que mesmo Elias sendo um homem poderoso, 7 vezes nenhum. Mas ele dentro dele, ele falou: eu não ouvi errado. Eu ouvi o barulho de uma grande chuva. Eu sei que o meu milagre está perto. Eu sei, Senhor, e eu vou ficar aqui, gerando esse milagre, gerando milagre, gerando milagre. E a Bíblia fala justamente isso. Perseverar. 1 Reis capítulo 18, versículo 43 e 44. 1 Reis 18, 43 e 44. Vai e olhe na direção do mar, disse o servo, e ele foi, olhou e disse: não há nada lá. 7 vezes Elias ordenou: volte para ver. Versículo 44. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Se você tiver fé para crer numa pequena melhora da tua vida, você vai ver a grande melhora acontecer logo em seguida. O problema é que às vezes a gente não consegue ver as pequenas coisas boas que acontecem conosco. Não era uma grande nuvem, diz que era uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Você imagina você olhar para o céu e você ver uma mãozinha assim, uma nuvenzinha fofinha, desse tamanho, e você ter a convicção de dizer: olha, se prepare e vem, porque vai cair o pé d'água aqui, e você vai ser impedido, porque aquilo que está para acontecer é exatamente o barulho daquilo que eu ouvi lá atrás. Se você nessa noite abrir o teu coração de verdade, os teus olhos espirituais, abrir o teu coração, você não precisa, escute, antes de você ver, você precisa ouvir. E é sobre isso que você está fazendo exatamente nesse momento. Você está ouvindo que Deus é poderoso para fazer milagres. Um homem e uma mulher que não vive milagres, eu tenho minhas dúvidas que ele é um homem e uma mulher de Deus. Por quê? Porque a assinatura do milagre, a assinatura de Deus é milagres. Às vezes eu me empolgo, por quê? Porque eu sei que uma pequena nuvem, ela vai aparecer antes de uma grande nuvem. Você não precisa de muito, você só precisa de pouco, uma pequena probabilidade. Alguém disse que 99 não é 100, e é verdade. Você só precisa de 1%. Eu diria que você só precisa de um pouco, porque esse pouco pode transformar no muito. Recorde quando os discípulos chegaram diante de Jesus, falaram: mestre, manda todo mundo embora, nós não temos onde comprar comida, nós não temos dinheiro para todo mundo, vai todo mundo morrer de fome, está todo mundo aqui olhando um para a cara do outro, como é que nós vamos fazer? Jesus fala: atrás aí o que vocês têm? Trouxeram 5 pães e 2 peixes. Não dava nem para Jesus e nem para os discípulos. Mestre, nós só temos isso. Jesus olha e fala: uau, é suficiente. Porque Jesus já sabia que a multiplicação iria acontecer. O milagre sempre vai acontecer, se você valorizar as pequenas coisas que acontecem na tua vida, de bom, porque elas antecedem as coisas grandes que vão acontecer. 7 vezes ele foi, e 7 vezes não aconteceu nada, mas na 7ª sim, e houve uma grande chuva. Quando você abre o teu coração, escute, para você viver milagres, antes de qualquer coisa, você precisa ouvir sobre eles. E a minha oração nessa noite para a tua vida é que você tenha exatamente esse nível de fé, de você dizer: olha, o meu ano não acabou ainda, pode ser o melhor ano da minha vida, em nome de Jesus. Que você possa ouvir no teu coração aí dizendo: olha, esse mês ainda ele não acabou, nós estamos no dia 17, ainda tem mais aí 2 semanas, 1 semana e pouco. Aquilo que eu tanto preciso pode acontecer nesse mês. Mas eu vim aqui para te dizer também que não tem problema se ele não acontecer agora. A única coisa que você
precisa fazer é não levantar enquanto o teu milagre não chegar. É você não parar de pedir enquanto o teu milagre não chegar. Para mim encerrar, a Bíblia fala, Lucas capítulo 18, versículo 1 ao versículo 8. Lucas 18, do 1 ao 8. Conta a história do juiz Inico. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Versículo 2, ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que dirigia-se continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra os meus adversários. Por algum tempo ele recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou lhe fazer justiça para que ela deixe de me importunar. O Senhor continuou: prestem atenção no que diz o juiz injusto. Acaso, escute, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês que Ele fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, Ele vai encontrar fé na terra? Porque a primícia do milagre é fé, é você acreditar. Você já acredita, persevera, porque o milagre vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus.